Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, damos continuidade a um estudo que se propõe ser homeopático, eficiente, mas que não nos toma, não é muito tempo, nós que temos tantas coisas a resolver durante o nosso dia. Mas vamos aproveitar para estudarmos em 15 minutos, diariamente, as obras básicas. Estamos no capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, estamos no livro 1, a primeira parte, no capítulo 3. A primeira parte de O Livro dos Espíritos, ela vai ter 4 capítulos, certo? O primeiro capítulo fala sobre Deus, o segundo capítulo, elementos gerais do universo, o terceiro capítulo, criação. E nós estamos neste capítulo. Vimos ontem sobre a formação dos mundos e hoje vamos ver sobre a formação dos seres vivos. Isso ainda no capítulo 3. Depois, o capítulo 4 é princípio vital, mas nós estamos falando ainda sobre criação. Estamos estudando sobre criação. Vamos então à questão de número 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Pergunta Kardec aos espíritos. E a resposta é: no começo, tudo era caos. Os elementos, ele não está falando do universo, ok? Ele está falando do planeta Terra. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. O que era terra, terra, o que era água, água, não é? O ar. Então, nós tínhamos vulcões aqui e ali, toda aquela transformação do planeta, até que o planeta foi se acalmando nas suas pujanças naturais e cada coisa tomou o seu lugar, dizem os espíritos. Apareceram, então, depois que o planeta tinha condições de habitabilidade, os seres vivos apropriados ao estado do globo, de então, né? Lá na primitividade. Na questão 44, Kardec pergunta aos espíritos: de onde vieram os seres vivos para a Terra? Então, de onde veio essa coleção de seres vivos que habita a Terra? E eles respondem: a Terra lhes continha os germes. Não vamos esquecer que a matéria é formada de quê? De átomos, que formam os elementos básicos da matéria. E isso, então, cada planeta tem. Tanto que, quando mudamos de um planeta para outro, o nosso corpo espiritual tem que se mudar para os elementos daquele planeta. Ok? Sempre assim que vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, basta deixar nos comentários e depois nós respondemos, ok? Então, de onde vieram os seres vivos para a Terra? Pergunta Kardec. A Terra lhes continha os germens que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Isso nos faz lembrar até mesmo a formação de um bebê, não é? Nós temos lá os óvulos que ficam na mulher, ficam nos ovários, e estão nos ovários desde o nascimento da menininha, certo? Os espermatozoides não, eles vão sempre sendo renovados, mas os óvulos não, eles estão desde o nascimento, por isso é que a mulher se engravidar
Tardiamente, aqueles óvulos já não estão com a mesma qualidade, digamos assim, não estão jovens, não é? Porque estão com ela desde que se formou o seu corpinho dentro da barriguinha da sua mãe. Então está lá, não é? Aquele óvulo, potencialmente ali temos vidinha, se juntar um espermatozoide. Então, se houver uma condição, a vida se manifesta. Também assim no planeta, apenas para fazermos uma correlação. Esses germes permaneceram em estado latente e inerte, como óvulo, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram como espécie e se multiplicaram. Questão 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Que pergunta interessante. Respondem os espíritos. Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, esperando a formação da Terra para começarem uma nova existência em um novo globo. Então, esses fluidos que favorecem a vida orgânica, esses fluidos vitais, certo? Eles estão no fluido cósmico universal. Chegamos a comentar sobre isso. O fluido cósmico universal é a matéria-prima do princípio material. Está em todo o universo. Toda a matéria que conhecemos são transformações do fluido cósmico universal. Então, isto vai valer para a matéria inorgânica e para a matéria orgânica. Tudo vai partir do fluido cósmico universal. Porque o que não é matéria é espírito, certo? Existem 3 elementos no universo: Deus, espírito e matéria. Deus, o Criador, e a sua criação. O espírito, na verdade, o princípio espiritual, e a matéria, em verdade, o princípio material. Aqui nessa questão 45, Kardec vai tecer um longo comentário. Então, estamos falando aqui sobre elementos orgânicos, onde estavam antes da formação do planeta Terra. Kardec nos diz: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para se opor à disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que só se desenvolvem a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, pois, nesses germens um princípio latente de vitalidade, de que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa sob os olhos não pode ter existido desde a origem do globo? O que se passa sob os olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Então, muitas vezes está ali, mas está o quê? Latente. Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso.
corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, a se exercer sobre mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites à nossa e às nossas investigações. Quais são os limites? O limite mesmo da nossa compreensão, né? Não são mistérios insondáveis, são mistérios, aspas nos mistérios, ao nosso nível de inteligência ainda, não é? É como disséssemos a uma criança de 3 anos, não é? Que contas de dividir ou multiplicar são um mistério ainda para ela, que ela precisa, mais à frente, ela vai entender, o gato, desculpe, ela vai entender esses mistérios. Os mistérios só porque estão além da nossa compreensão, puramente por isto. Quantos minutos, meu Deus? Acho que já, não é? Não, 11 minutos. Agora que eu achei onde está o reloginho. Muito bem. Então, Kardec aqui nos fala sobre essa vitalidade nessa questão. Ele pergunta, os espíritos vão falar, porque esta vitalidade é fluido, não é alma, não é um princípio espiritual, é matéria, essa vitalidade. É o que propicia o princípio espiritual estar aqui manifestado. É esse princípio vital, que é fluido, que é matéria. Então, que fica em suspenso até que a vida possa ali ter condições de se desenvolver. Ok? Questão 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente, ainda há seres que nasçam espontaneamente, respondem os espíritos, sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas deste fenômeno. Os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um mundo pequeno que dormita e que se cria. Então, muitas vezes, só está além da nossa percepção. Se nós deixarmos lá um pedaço de pão dentro de um vidro fechado e depois começar a dar bolor, aquilo ali é vida. Da onde surgiu aquilo? É porque está ali, não é, latente, e com o tempo vai lá deteriorando aquele pão, vence lá a validade, começam lá a se desenvolver outras coisas e fermentações e tudo, e lá vem os funguinhos, e a gente diz, nossa, como pode? Como se desenvolveu isto? Estava fechado. Ou mesmo isso pode acontecer num pedaço de madeira, não é? Que nós deixemos lá. Nós vemos isso acontecer também se deixarmos lá uma determinada pedra que tenha saído da natureza, ela traz às vezes, e nós não vemos, não é? Lá aqueles resquícios mínimos de vegetal e apareça lá um musguinho, não é? E a gente diz, nossa, de onde saiu isso? Nós não vemos, mas está ali. A vida está presente. Estamos na 46 e já terminamos a 46, indo para a 47. Não vamos não, faltam 20 segundos. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no mundo terrestre, no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que levou a se dizer que o homem
se formara do limo da terra. O corpo do homem, esse corpo do ser humano, ok? Não o espírito. Então, é isso. Queridos amigos, sim, claro que na evolução anímica, os nossos corpos são originados lá na fieira da animalidade, não é? E a matéria vai se desenvolver nos 3 reinos, e chegando no reino animal superior, então se dá mesmo esse nascimento do espírito simples e ignorante, e a partir daí começa a evolução espiritual. Mas os nossos, tanto que nós falamos, se desencarnados somos transferidos de mundo, nosso corpo espiritual tem que ser adaptado organicamente, fisicamente, aos elementos do novo mundo que vamos habitar, não aos elementos do planeta Terra, da onde habitávamos antes. Tá? Essa é a questão 47. E, por favor, havendo alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, ok? Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.